Com certeza você já viu, já ouviu casos de pais que foram à escola tirar satisfação com professores, qualquer outro membro qualquer outro funcionário da escola em relação a algum problema que houve com o filho, não é mesmo? É sobre isso que nós vamos falar aqui no vídeo de hoje, porque essa não é a melhor atitude a se tomar. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Por que que os pais invadem a escola, gritam, às vezes partem para agressão física? Aconteceu inclusive esses dias um pai que foi lá e agrediu um professor porque ele teria chamado a atenção da filha porque ela estava usando o celular, porém a filha estava usando o celular porque ela não conseguia enxergar a lousa. E então ela estava tirando foto para poder facilitar para ela, só que enfim, houve aí um mal entendido incrível e nesse mal entendido o professor acabou levando a pior. Né? Se o professor ele teve problemas, né? Isso aí as pessoas falaram depois que o professor ele não era o modelo de professor, mas mesmo assim não é a melhor coisa a se fazer, até porque você vai prestar contas com a justiça, vai perder o primário, né? Bom, e nesse caso o rapaz já perdeu antes, mas enfim, a gente vai falar de uma forma mais geral sobre isso. À primeira vista, parece que ele tá defendendo o filho, parece que é um excelente pai, uma excelente mãe, que vai lá, que toma as dores, que defende. Só que, na verdade, ali não é um instinto de defesa, ali é um ego ferido. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, o que tá por trás desse impulso, né, de fazer justiça com as próprias mãos. Ele nasce da sensação de que o filho foi injustiçado. E aí, quando esse sentimento ultrapassa o limite da razão, ele não vai lá resolver da maneira mais, como posso dizer, com parcimônia, né? Ele vai resolver da maneira dele, às vezes agredindo, xingando, fazendo um escândalo. E aí, aquela coisa, né? Mexeu com meu filho, mexeu comigo. Mas o que se fere ali é o ego parental, né? Aquele lugar dentro da gente que a gente precisa provar pra gente mesmo que a gente é um bom pai, que a gente é uma boa mãe, que protege, que não permite injustiças. Mas o que o filho aprende a ver isso? A gente está lidando com seres humanos em formação. Então, o que acontece com isso? O que acontece é que a raiva é o caminho da defesa e que o descontrole é sinônimo de amor. Ele aprende o que é amor da pior forma, ele aprende amor de um sentido errado. Então, em que a justiça se faz no grito, né? Então, é isso que acontece. Defender o filho não é tomar o lugar dele, não é resolver o problema por ele, principalmente quando é adolescente. É estar presente, acompanhar, é dialogar, é buscar compreensão. Então, é isso que acontece. Descontrolar não é agir levado pela razão, é reagir movido pela emoção. Então, às vezes você não escuta o outro lado, às vezes você não pensa nas consequências, você não pensa, por exemplo, que eles podem chamar a polícia para você e você pode ser levado para a delegacia para prestar esclarecimentos, que você pode estar cometendo uma injustiça, que às vezes não é bem assim, então qualquer coisa que o filho escuta, né? E também tem aquela coisa, né? Eu sou um pai perfeito, uma mãe perfeita, então meu filho não mente, mas seu filho é ser humano, assim como você, como eu. Eles são seres humanos, então isso pode acontecer, e não é porque ele é mau caráter, nem nada disso, é porque acontece mesmo. É porque o ser humano é assim, né? Às vezes por uma forma de chamar atenção, ou de uma maneira de que ele cometeu uma injustiça muito grande, ela aumenta os fatos, então acontece tudo isso. Então, quando o pai e uma mãe invadem uma escola e faz isso, ele mostra para o filho que as regras valem até o momento que eu concordo com elas. A partir do momento que eu discordo das regras, eu posso fazer o que eu quiser. É isso o que ele passa para os filhos, é essa mensagem que se quer passar, ainda que ele não fale exatamente isso. Porque as crianças e os adolescentes, eles não vão pelas palavras, eles vão pela atitude. Né? Eu sempre falo que a escola educa com palavras, a família educa com exemplos. Tá? Então, é isso. Então, nem sempre o filho vai ser tratado com justiça, inclusive na fase adulta, e nem sempre o pai e a mãe vai estar lá para intervir. Então, é preciso ensinar temperança, né? Que é uma virtude que é muito falada na religião católica, que é a temperança, que é o equilíbrio entre a emoção e a razão, entre impulso e prudência. Então, a temperança é uma virtude muito pouco falada hoje, né? E as pessoas fazem questão de não cultivá-las. Mas ela é essencial na educação.
Ela que nos ensina a frear o impulso de agir imediatamente. Inclusive, se você quiser que eu faça um vídeo só sobre temperança, deixa aqui o seu like, porque é muito importante a gente falar disso na educação, porque a gente está lidando com seres humanos, a gente está vendo uma falência da sociedade, principalmente em relação às virtudes, principalmente em relação ao respeito com o outro. Então é importante a gente falar disso. Então, se você quiser que eu fale de temperança, se você ver aqui um botão escrito inscrever-se aqui embaixo, não sei que lado que tá, já clica também, porque aí eu vou entender que você quer. E outra, o YouTube distribui este vídeo para mais pessoas. Então, é muito importante você ter ajudar este canal que ainda está em desenvolvimento, que ainda está com poucos inscritos e que precisa da sua ajuda, tá? Agradeço demais. Mas voltando para o assunto do vídeo. A temperança, ela evita que você haja imediatamente, que você pense, que você conte até 10 e que você entenda o que você vai fazer. Ela não nega a emoção, você vai ficar com raiva. E ficar com raiva não é algo errado, não é algo, como posso dizer, não é um pecado você sentir raiva. O problema é como você canaliza essa raiva, é como você trabalha essa raiva. A partir do momento que você procura uma vingança, que você vai lá e começa a agredir as pessoas, as coisas começam a se desequilibrar. O pai temperante ou a mãe temperante, ela fala assim: eu estou com raiva, mas eu não vou agir com raiva, entendeu? Ele consegue distinguir, separar o sentimento da ação. Eu quero entender o que aconteceu antes de tirar minhas conclusões. Então, o pai poderia... A filha chamou o pai para ir lá. Nesse caso do professor, que eu falei no começo do vídeo, a filha chamou o pai para ir lá, ele já foi lá agredindo, e aí a filha deu um mata-leão no pai e conseguiu imobilizar o pai. E aí ela falou, né, isso tá no vídeo, talvez você até tenha visto, eu queria, era só para conversar, não era para fazer isso, e a filha começa a chorar. Ou seja, a filha não queria que isso acontecesse, que isso chegasse a esse ponto. Era para conversar, era para entender o que aconteceu, ela pediu uma ajuda. E ele foi lá e queria dar uma de pai maravilhoso e fez isso. E ainda a filha, imagina adolescente, né, 16 anos. Normalmente adolescente tem vergonha de tudo. Ela deve ter ficado com muita vergonha. Muita vergonha. Foi pior para a própria filha, né? E amar um filho é você... ensina a lidar com frustrações, com críticas e com as próprias falhas. Isso é amar de verdade, não é você ir lá e tirar satisfação, encher todo mundo de porrada e xingar e fazer um escândalo. Justiça e vingança não são a mesma coisa, né? Isso é uma coisa muito importante também. E os filhos aprendem mais com o que vem, com o que eles ouvem. Então, é como eu falei no começo do vídeo, né? As famílias, elas educam através de exemplos. Mas se ele vê um pai e uma mãe respirar fundo, dialogar e buscar mediação, aí eles aprendem maturidade emocional. Eles vão crescer adultos funcionais, vão crescer adultos maduros emocionalmente. Então, assim, esse exemplo é muito mais poderoso do que você ser justiceiro. Então, você tem que entender antes de agir, respirar fundo e tomar a melhor solução. Não significa você baixar a cabeça, tá? Não é o outro extremo, não significa você baixar a cabeça. Você não tem que baixar a cabeça diante de injustiça, mas você tem que agir de uma maneira, assim, temperante mesmo, de uma maneira que você equilibre razão e emoção. Da próxima vez que algo acontecer na escola, então, assim, essa é a prática do vídeo de hoje. Se alguma coisa acontecer na escola de seu filho, e se ele reclamar de alguma coisa, você, em vez de você ir lá resolver, e às vezes ir lá resolver, respira e se pergunta: é o meu filho que está ferido ou é o meu ego? Isso já vai fazer com que você ponha um pezinho na realidade, porque quando você vai lá com o intuito de agredir, você já não está mais na realidade.